Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Rami Oficina. O que significa Eliseu tomar a capa de Elias? Qual é a diferença dos profetas antigos para os profetas vivos? Como ocorre a sucessão na presidência da igreja? E como funciona as chaves do sacerdócio? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Rami Oficina. Então, essa semana nós vamos estudar então a aula de 2 Reis, do capítulo 2 até o capítulo 7. Só lembrando aqueles que ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com as pessoas que você gostaria. Eu gostaria de, nessa primeira parte da aula, como nós aprendemos normalmente, e até eu daria como uma dica, né, para os professores, que uma das coisas que nós temos aprendido durante o período de ensino, que muitas vezes, como nós vemos a nossa designação dessa semana, é o capítulo 2 até o 7. Mas às vezes uma aula da escola dominical de 40 minutos, que normalmente é 50, mas às vezes até acontecer algumas coisas, mas em si vai dar uns 40 minutos de aula, provavelmente. É quase que impossível cobrir os capítulos todos, ou procurar, ou tentar ensinar tudo isso. Nós temos aprendido com as autoridades da igreja que se nós conseguirmos ensinar um ou dois princípios na aula, muito bem ensinados, é o suficiente. Por quê? Porque muitos princípios e doutrinas, mesmo no desse capítulo 2 a 7, vai retornar em outros capítulos. A doutrina não muda, então ela vai voltar em outros ensinamentos de outros profetas também. E claro que eu, nesse momento, ministrando a aula, eu escolhi, nessa primeira parte, usar o capítulo número 2, do versículo 11 a 14. E aí então tem uma situação em que diz que Eliseu tomou a capa do profeta Elias. Então diz que Elias e ele estavam andando juntos e uma carruagem então levou o profeta Elias. Como nós já vimos em algumas aulas anteriores e eu já expliquei a respeito da transladação e a diferença, né, que isso acontece da ressurreição. Muitas pessoas acham que o profeta, alguns morreram fisicamente e outros foram transladados, como foi o caso de Elias. E de uma certa forma, se nós olharmos aí, é claro que é uma figura apenas representativa de que Elias passou a sua capa, o seu manto, para o Eliseu, que iria se tornar um novo líder, um novo presidente. Então, uma das coisas que nós precisamos ver, vamos ver do versículo 11, então, em 2 Reis 2, 11 a 14. E sucedeu que indo eles, né, então Elias e Eliseu, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E vendo Eliseu, chamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou o manto de Elias. Então era um costume na época, quando a pessoa ficava indignada, às vezes com algumas coisas que acontecia, eles rasgavam as vestes, né? Como o caso aqui do Eliseu. Mas aqui diz que no versículo 12, e pegando as suas vestes, a rasgou em duas partes, né? E também levantou o manto de Elias, que lhe caíra, e retornou e parou à borda do Jordão. E lá no versículo 14 diz, e tomou o manto de Elias. Então o que seria esse e tomou o manto de Elias, né?
que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas de um e de outro lado. E Eliseu passou. Então aqui Eliseu já, com esse manto, vamos entender o que significa esse manto. Não seria uma roupa, né, que eu vou pegar como líder. Por exemplo, um bispo é desobrigado e eu passo então meu manto para o novo bispo, ou o novo bispo passa o manto para mim. Então esse manto não é uma coisa física, roupa, é espiritual. É o que nós na verdade chamamos de, na verdade, chaves do sacerdócio. Então nós vemos que eu já até comentei em algumas aulas anteriores a respeito de quando o próprio Senhor disse que sobre esta pedra eu vou edificar a igreja. Quando ele disse isso para Pedro, e não sobre o homem Pedro, mas sobre a revelação contínua, né? Então, quando um profeta morre, ou ele, no caso de Elias, ele foi transladado, o Senhor então vai ter um novo profeta. E, então, nesse caso, era o Eliseu. Então, a autoridade de Elias foi passada para Eliseu. E vamos ver como isso acontece nos dias de hoje. Mas primeiro vamos analisar algumas coisas. O Helder Bruce R. Macon, que ele ensinou que a maior necessidade do mundo de hoje não é de um profeta mandado pelo Senhor para revelar seu intento e vontade. Isso ele já fez. Nós temos um profeta, somos guiados por muitos homens que têm o espírito de inspiração. A grande necessidade atual é que os homens tenham um ouvido atento e sigam as palavras que vêm dos lábios dos profetas vivos. Então essa é a única, na verdade, ênfase, né, que pode ser dada. Muitas pessoas às vezes acham que ainda Deus precisa mandar um profeta. E isso já há muitos anos o Senhor já tem, e sempre foi assim. Como aqui no Velho Testamento nós vimos que Deus ele nunca falou com os homens sem antes chamar um profeta, ou através de um profeta, representando o Senhor aqui na terra com autoridade. Então, essas chaves é quando a pessoa é ordenada, né? Não é só um detalhe que às vezes algumas pessoas se confundem. Então, quando, por exemplo, um jovem do sacerdócio arônico, ele vai receber o sacerdócio arônico e vai ser um diácono. Então, quando ele recebe esse sacerdócio a primeira vez, é dito então que é conferido o sacerdócio arônico para aquele jovem e ele é ordenado ao ofício de diácono. Quando então ele passa para o ofício de mestre, não há necessidade de se conferir o sacerdócio arônico, porque mestre ele faz parte do ofício do sacerdócio arônico, porque ele já tem o sacerdócio arônico. Então ele só vai ser ordenado ao ofício de mestre e também o de sacerdote. Já quando ele for receber o sacerdócio de Melquisedeque, quando é a primeira vez, então também é dito que é conferido o sacerdócio de Melquisedeque e a pessoa é ordenada ao ofício de Elder. Depois, quando ele é ordenado sumo sacerdote, então não há necessidade de se conferir o sacerdócio de Melquisedeque, que ele já tem, ele só vai então do ofício de Elder, ele vai ser ordenado ao novo ofício de sumo sacerdote, ou de 70, de patriarca, de apóstolo e profeta. Então é dessa forma que funciona. Agora, o mais importante é que nós possamos ouvir os profetas atuais. E qual é a diferença dos profetas antigos para os profetas atuais? Então nós vamos ver algumas considerações do Helder Bruce R. Macon, que ele diz: parece fácil acreditar nos profetas que já se foram e supor que cremos e seguimos os conselhos dados a outros povos em circunstâncias diferentes. Então a única diferença dos profetas antigos para os atuais é os dias de hoje, que é diferente da época do Velho Testamento, do Novo Testamento. Por isso que o Senhor falou que edificaria a sua igreja sobre a pedra que é a revelação. Então esse novo profeta receberia ou recebe atualmente revelação para os dias de hoje.
Mas a maior prova com que nos defrontamos, como aconteceu em todas as épocas em que houve um povo do Senhor na terra, é se daremos atenção às palavras de seus oráculos vivos. Oráculos são os profetas vivos. E seguiremos seus conselhos em direção de acordo com o nosso tempo e época. Somos filhos de Abraão, disseram os judeus em coro. Seguiremos nosso pai e herdaremos o seu tesouro. Mas de Jesus nosso Senhor uma censura se fez ouvir. Sois filhos daquele a quem vos apraz seguir. Fosseis filhos de Abraão, e seu caminho havereis de trilhar. Aos guilhões do pai da ira poderíeis então escapar. Aqui, de uma certa forma, é um discurso do Elder Bruce R. McConkie, que nós vamos encontrar na Liahona de 1974, intitulado Deus pré-ordena seus profetas e seu povo. E aqui ele faz uma citação em versos, né? E ensinando essa doutrina, tá? Aí ele diz: temos os profetas antigos e Moisés vidente sem par. Seus ditos como ouro e prata saberemos guardar. Mas ouviu-se a voz sensata de Jesus, nosso irmão: se para Moisés vos voltais, a ele atentai então. Só assim podereis esperar recompensas de grande valor, pois ele anunciou na terra a vinda da obra do Salvador. Então, os profetas antigos, eles foram chamados naquele período, para aquela época, e sempre profetizaram que haveria novos profetas depois deles, né? Chamado por Deus. Como as escrituras modernas dizem, não pode haver um homem na terra que ele possa usar todas as chaves, a não ser o presidente da igreja. Eu vou explicar um pouco sobre isso, como funciona, por exemplo, a mudança, a sucessão na presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Encerrando aqui então, temos Pedro e temos Paulo, para em seus passos andar. Dizem muitos dos devotos ao seu Deus adorar, mas também diz aquele: de vivos e mortos o Senhor, nas mãos dos profetas e mestres atuais, as chaves do reino entreguei. Para eles voltai-vos agora, se quiserdes agradar vosso rei. Então, o que o presidente Bruce R. McConkie está ensinando é isso, para que nós possamos nos voltar aos profetas vivos, atuais, se nós quisermos agradar ao Rei dos Reis, né? Então, quando diz que Eliseu tomou a capa de Elias, é que foi passada a autoridade ou as chaves para o Eliseu. E aí nós vamos nos lembrar de uma escritura que o livro de Mormon ensina muito claramente, e diz: ó quão astuto é o plano do maligno, ó a vaidade, a fraqueza e a insensatez dos homens, quando são instruídos, pensam que são sábios, e não dão ouvidos aos conselhos de Deus, pondo-os de lado, supondo que sabem por si mesmos. Portanto, sua sabedoria é insensatez e não lhes traz proveito, e eles perecerão. Mas é bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. É importante nós, na verdade, termos conhecimento, sabedoria, buscar conhecimento, mesmo conhecimento secular. Mas, muitas às vezes, por causa do estudo, do estudo secular, às vezes, e que às vezes são ensinadas verdades mesclado com a tradição do mundo, ou as coisas do mundo, e às vezes é por isso que o Nefe, ele disse aqui: é bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. E como é que funciona isso? Então, se eu estou numa faculdade e eu vou me formar, vou ser PhD numa matéria e tudo mais, muitas coisas estão sendo ensinadas nas universidades e faculdades no mundo. Muitas delas são coisas boas, são verdades, mas também muitas coisas não. Por isso que então, quando nós estudamos, ou a gente faz o estudo secular, é aconselhável você então comparar com o que você sabe do Evangelho. Por isso que é bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. Ou seja, você conhece a doutrina, e aí você vai ver que aquilo que está sendo ensinado no secular, o que é que
está alinhado com o Evangelho, a vontade de Deus, o que os profetas estão ensinando, e o que não está alinhado. O que não está alinhado, você pode descartar. Pode estar certo que não é bom, não está correto, e às vezes só o tempo vai mostrar isso. Mas aquele que é convertido ao Evangelho sabe disso. Então ele vai ficar com a parte que é a parte correta, né? E boa. Agora, esta escritura aplica-se perfeitamente aos filhos de Israel nos tempos antigos. Israel aparentemente sempre teve muita dificuldade em ouvir e acatar o conselho de seus profetas. Confiavam na própria sabedoria e rejeitavam o conselho do Senhor. E nós vimos isso, é só estudar o ano que vem nós vamos estudar o Novo Testamento. E nós vamos ver muitas coisas, o próprio Cristo ensinando. E eles, não, mas Abraão, nós na verdade somos seguidores de Abraão, né? E Cristo estava ensinando, eu sou o que sou, eu sou antes de Abraão, e eles não entendiam isso. E o profeta Eliseu não teve melhor resultado, ainda que seu ministério fosse tão marcante quanto o do profeta Elias. Lutando com os problemas de liderança profética, encontrou o povo de Israel afligido por reis e líderes apóstatas. Mas o povo em geral seguiu o exemplo de seus líderes no tocante ao acatamento do chamado profético à retidão. Então, normalmente a maioria realmente que é convertida segue, sabe que nós temos um profeta vivo e que ele tem o direito de receber revelação, né? E que é para o nosso bem. E aí vem o que seria esse Eliseu tomou a capa, né, de Elias. Então, como acontece a sucessão na igreja? Vamos lembrar no início que o próprio Cristo, ele chamou os 12 apóstolos, impôs as mãos sobre a cabeça de cada um e deu a autoridade e as chaves. Então aqui nós temos vendo a representação aqui das chaves. A mesma coisa o profeta Joseph Smith. Ele recebeu as chaves para restaurar a igreja. E ele recebeu as chaves de quem possuía elas, né? Pedro, Tiago e João apareceram, João Batista, sacerdócio anônimo e assim por diante. Então ele recebeu as chaves para poder então ter autoridade para agir em nome de Deus. E ele recebeu todas as chaves, né, de Deus para fazer tudo que era necessário para a restauração do Evangelho. E nós vamos ver como funciona isso nos dias atuais. Primeiro tem algumas coisas. Quando, por exemplo, o profeta morre, ou no caso, o presidente da igreja morre, às vezes tem algumas perguntas, né? Quem será o novo presidente da igreja? Algumas pessoas, às vezes, até já deram essa resposta, ou alguns já pensam assim. Soube de fonte confiável que os 12 apóstolos se reúnem e escolhem o novo presidente da igreja através de uma votação secreta. Outros, às vezes, disseram, parece-me lógico que o primeiro conselheiro na primeira presidência deve ser o novo presidente da igreja. Então nós vamos aprender hoje como funciona a sucessão, para nós podermos entender. Isso é importante nós entendermos, para nós podermos ensinar as pessoas. Hoje tem muitas outras denominações que têm as suas formas de mudar os líderes e tudo mais. E no reino de Deus precisa ser algo em paz, né? Não é algo que haja uma disputa, né? E nós vamos ver que o sistema de Deus que ele revelou na época do profeta José Smith, que na verdade quando a igreja foi restaurada, o profeta José Smith foi o primeiro profeta quando a igreja foi restaurada. E quando ele morreu, era a primeira vez que isso tinha acontecido e eles não sabiam. Para quem já leu a história da igreja, ou quem não leu, eu convido a estudar. Eu não vou detalhar muito, eu vou fazer um resumo rápido. Mas o profeta José Smith morreu em 1844. E então ficou sem o presidente da igreja. Depois só de 3 anos é que então Brigham Young foi nomeado como o presidente da igreja, embora as chaves e a autoridade de Deus ainda estavam na terra. Não é porque o presidente da igreja morreu que as chaves foram levadas com ele. E eu vou explicar como é que funciona isso daqui a pouco. Vamos lembrar da quinta regra de fé? A quinta regra de fé nos ensina: cremos que um homem deve ser chamado por Deus
por profecia e pela imposição de mãos, por quem possui autoridade para pregar o evangelho e administrar suas ordenanças. Então, nós falamos em algumas aulas anteriores sobre a linha de autoridade. Então, cada homem, quando recebe o sacerdócio, no ofício, né, do sacerdócio Melquisedeque, então, quando ele recebe o ofício de Elder, aquela pessoa que impôs as mãos sobre a cabeça dele e ordenou ele ao ofício de Elder, ele deve passar a sua linha de autoridade para a pessoa que ele ordenou como um novo Elder na igreja. A sua linha de autoridade vai dizer lá quem foi que ordenou ele, quem ordenou o outro, até chegar a Jesus Cristo. E ele passa essa linha de autoridade para o novo Elder, e ele então pega essa linha e só acrescenta o nome dele. Quem passou para mim foi o irmão tal. E ele já tem a linha de autoridade daquele irmão pronta. Então, normalmente, os homens, portador do sacerdócio maior, incentivado e convidado a na verdade, você mesmo fazer a sua linha de autoridade. Você pode fazer com foto, né, das pessoas ou só informação. A informação seria, por exemplo, eu no caso, Ramil Fevano da Silva, ordenado sumo sacerdote e quem me ordenou foi o irmão Raimundo José Libânio. E a data, em tal. Aí quem foi que ordenou o irmão Raimundo? Quem foi que ordenou o outro? Até Jesus Cristo. Então, essa é a linha de autoridade que os homens precisam buscar ter, né? E lembrando de um discurso de 1970, o presidente Herbert Billy, ele citou o presidente Ilford Woodruff em um discurso qual ele ensinou o seguinte: com referência a isso, o quarto presidente da igreja, Ilford Woodruff, fez algumas observações em uma carta ao presidente Herbert G. Grant, então um dos 12, datada de 28 de março de 1887, que passo a citar. Então, isso aqui é o que é a maneira que funciona. E às vezes as pessoas fazem a pergunta: o presidente da igreja morre, quem é o novo presidente da igreja? Então aqui diz: quando o presidente da igreja morre, quem é então a autoridade do presidente da igreja? É o coro dos 12, ordenado e organizado por revelação de Deus e ninguém mais. Porque o que nós temos que entender é que nós, nas conferências gerais, de Straca, da ala, a gente sempre apoia a primeira presidência e o coro dos 12 como profetas, videntes e reveladores. Esses 15 homens foram ordenados apóstolos. E esses 15, quando são ordenados apóstolos, eles recebem todas as chaves. Mas os 2 conselheiros do presidente da igreja e o coro dos 12 só podem usar as chaves com autorização do presidente da igreja. Então, que nós possamos entender, então, quando às vezes um apóstolo recebe uma designação de visitar um determinado país e ele vai cumprir algumas designações, de alguma forma o presidente da igreja autoriza ele e diz para ele: você está autorizado a usar suas chaves. Mas o presidente da igreja não precisa pôr a mão na cabeça dele, porque ele possui todas as chaves, mas ele tem que guardar com ele latente, e ele só pode usar com autorização do presidente da igreja. Segundo Doutrina e Convênios, diz que apenas um homem é que pode usar todas as chaves, que é o presidente da igreja, e ele autoriza esses outros que já têm as chaves. Por quê? Porque quando o presidente da igreja morre, se os outros apóstolos não tivessem as chaves, para eles terem todas as chaves novamente, Jesus Cristo teria que vir e ordenar um novo presidente e dar as chaves. Então, essa, na verdade, sucessão acontece de uma forma automática até. Então, o presidente da igreja morreu, o apóstolo sênior mais antigo, por data de ordenação ao apostolado, não data de nascimento, mas é o apóstolo mais antigo depois do presidente da igreja. Nós vamos ver aqui um gráfico, uma representação, para nós podermos entender melhor isso. Mas o presidente da igreja morre, todos eles têm as chaves. Então o novo presidente da igreja, ele só vai ser designado presidente da igreja, mas ele já tem todas as chaves. E aí diz, então, quando estes 12 apóstolos presidem a igreja, quem é o presidente da igreja? É o presidente do coro dos 12 apóstolos,
que virtualmente é tão presidente da igreja quanto presidente dos 12. Na verdade, a gente tem que entender que o presidente do Coro dos 12 é o apóstolo mais antigo em data de ordenação ao apostolado, depois do presidente da igreja. Então, hoje nós temos o presidente Nelson e o apóstolo mais antigo depois dele, por data de ordenação, é o presidente Oaks. E o presidente Oaks é o presidente do Coro dos 12. Mas como ele está na primeira presidência, então o Elder Ballard, que é o apóstolo mais antigo depois do Elder Oaks, é por isso que quando nós apoiamos é dito lá que ele é o presidente do Coro dos 12 em exercício. Que ele está no Coro dos 12 e no Coro dos 12 ele é o mais antigo. Mas o presidente do coro é o presidente Oaks, só que ele está na primeira presidência. Ok? Então ele preside tanto o coro, quando o presidente da igreja morre, ele preside tanto o coro dos apóstolos quanto a igreja. E quanto quando colocado presidente da igreja, presidem 2 homens. Esse princípio vem vigorando há 192 anos desde a organização da igreja. Então isso acontece, né? Então vamos ver aqui um exemplo. O que eu estou demonstrando para vocês aqui, essas datas que vocês estão vendo aqui, são as datas que os apóstolos foram ordenados. Então, quando ele foi chamado apóstolo, ele foi ordenado apóstolo exatamente nessa data. Então, vocês notem que o coro dos 12 é o único coro na igreja que se reúne e se senta por data de ordenação ao sacerdócio. Ok? E então, eu vou mostrar aqui ainda na época, só para mostrar o exemplo, quando ainda era o presidente Monson. O presidente Monson então tinha como primeiro conselheiro o Elder Arning e o segundo conselheiro o Elder Uchtdorf. E o coro dos 12 então era o presidente Nelson. Então notem que depois do presidente Monson, o apóstolo mais antigo, olha a data lá, era o presidente Nelson. E como ele não está na primeira presidência, como é o caso do Elder Oaks, ele é o presidente do coro dos 12. Ele não é o presidente do coro em exercício, porque ele é o presidente do coro dos 12 e ele está no coro dos 12. E aí depois veio o Elder Oaks, que é o mais antigo depois, é o Elder Ballard. E nesse ano 2017 também tinha o Elder Hales, mas ele faleceu em outubro de 2017. Depois dele veio o Elder Holland, Elder Bedner, Elder Cook, Elder Christofferson, Elder Anderson, o Elder Husband, o Elder Stevenson e o Elder Haaland. E como o Elder Hales morreu, então vai ser chamado um novo apóstolo. Então quando morre um apóstolo é dessa forma. Ele morreu e aí então vai ser chamado, o coro então passa a ser aquele que era o 12º no coro, passa a ser o 11º, e o novo apóstolo vai ser o 12º, porque é data de ordenação, né? Ele é o mais novo. Então aqui, pela morte do Elder Hales, o coro ficou com 11, então ia ser chamado o novo apóstolo. E algumas coisas aconteceram desse ano até a morte do presidente Monson. E aí foram chamados inclusive mais 2, porque aí depois morreu outro apóstolo. Então aí vem a pergunta. Então quando o presidente da igreja, que na época era o presidente Monson, ele morreu, né? O que acontece com a primeira presidência? Quando o presidente morre, na verdade a primeira presidência é desfeita. Quando é só os apóstolos, não. Mas quando o presidente da igreja, o profeta, ele morre, então na verdade essa primeira presidência é desfeita. E aí o que acontece? Os apóstolos que eram conselheiros voltam para o coro dos apóstolos, tá? Então aí nós vamos... E aí o presidente Monson então morreu em 2 de janeiro de 2018. E aí então como é que fica agora? Como ele morreu e os conselheiros voltam para o coro, né? Aí ficaria o presidente Nelson, que é o mais antigo, depois o Elder Oaks, Elder Ballard, Elder Holland. O Elder Arning, lembra, ele era o conselheiro, mas por data de ordenação ele entra depois do Elder Holland. E o Elder Uchtdorf também, por data de ordenação. Depois Elder Bedner, Elder Cook, Elder Christofferson, Elder Anderson, Elder Husband, Elder Stevenson e o Elder Haaland.
Então notem aqui que ainda está faltando um apóstolo, porque deveria ter 14, são 15 o total, né? E como o presidente da igreja morreu, mas ainda não havia sido chamado, né? Até esse momento. Então, aquela pergunta que foi feita, bom, então quando o presidente da igreja morre, quem é que preside a igreja? É o presidente Nelson. Ele preside tanto o quórum dos apóstolos, quanto a igreja, porque ele é o apóstolo mais antigo, até ser organizada novamente a primeira presidência na igreja, como nós conhecemos, no caso, como é hoje, né? Então, depois que o presidente Monson morreu, aí então é organizada novamente a primeira presidência, e o presidente Nelson, então, se torna o presidente da igreja, porque ele é o apóstolo mais antigo, é assim que funciona. Então, não tem disputa, não tem sorteio, ou quem vota mais em um, vota em outro, mas é algo automático, tranquilo, e todos já sabem e entendem esse processo, e nós, membros da igreja, temos que entender também, né? Então, o presidente Nelson é o novo presidente da igreja. Aí o presidente Nelson ele pode escolher qualquer um dos apóstolos para ser o conselheiro dele. Então, aqui no caso, nós vemos que depois ele escolheu o Elder Oaks, que é o apóstolo mais antigo depois dele, para ser o seu primeiro conselheiro. E o segundo conselheiro, o Elder Ayn. Então, nessa forma, então, da primeira presidência, conforme eu disse, o Elder Ballard, então, se vocês olharem a data de ordenação, depois do Elder Oaks, o Elder Ballard é o apóstolo mais antigo em data de ordenação. Mas ele no Coro dos 12, então, ele se torna o presidente do Coro dos 12 em exercício. Porque o presidente oficial do Coro dos 12 é o presidente Oaks. Mas ele está servindo na primeira presidência, então, no Coro dos 12 é o presidente Ballard que preside o coro. Depois dele, então, o Elder Holland, o Elder Uchtdorf, o Elder Bedner, o Elder Cook, o Elder Christofferson, o Elder Anderson, o Elder Hasban, o Elder Stevenson, o Elder Helland. E aí vamos lembrar que em 2018 foram chamados mais 2 apóstolos novos, o Elder Gong e o Elder Soares. Então agora novamente está formada a primeira presidência e o Coro dos 12. Lembrando que esses 15 homens, eles têm todas as chaves, todas, mas eles só podem usar com autorização do presidente da igreja, que é o presidente Nelson. Alguns anos atrás, ainda quando eu servia como presidente Estaca, o presidente Nelson ainda era membro do Coro dos 12 e ele esteve visitando Sorocaba. Foi uma das, na verdade, designações que ele teve. E nós tivemos o privilégio de ter uma reunião com ele, com o Elder Nelson, os presidentes da estaca da época. Eram, na verdade, 5 estacas, as 4 estacas de Sorocaba e a estaca de Itu. E tivemos uma reunião quase que 2 horas, e ele nos ensinou muitas coisas e nos deixou fazer algumas perguntas. E aí, nessa conversa, ele nos ensinou esse princípio. Ele disse, olha, que na época era o presidente Hinckley, e aí ele disse, quando eu vim aqui para o Brasil cumprir as designações, o presidente Hinckley disse para mim, Elder Nelson, você está autorizado a usar as chaves que você possui. Então ele não precisava ser ordenado ou receber chave, ele já possui, mas ele não pode usar sem autorização do presidente, que na época era o presidente Hinckley. E aí ele nos ensinou que o presidente Hinckley falou isso para ele. Então aí ele pode usar todas as chaves que ele tem, né, com autorização do presidente da igreja. E é dessa forma, então, simples, tranquila a mudança ou a sucessão na presidência da igreja, né? E lembrando que eles todos, os apóstolos, são testemunhas oculares de Jesus Cristo. E uma coisa importante, né, conforme se nós olharmos aqui, todos os apóstolos estão aqui nessas figuras, né? E no centro, o presidente Nelson, então, que ele é o que possui todas as chaves, e todos os apóstolos, os 14, só podem usá-la com autorização do presidente Nelson. Então é assim que funciona a sucessão. As chaves, né, e uma coisa também que nós precisamos entender, que se nós formos ver desde a restauração da igreja, nós tivemos mais
de 100 apóstolos na igreja, desde a restauração. Mas somente 17 foram chamados para presidir a igreja, desde Joseph até o presidente Nelson. O presidente Nelson é o 17º presidente da igreja desde a restauração. Então, desses 100 apóstolos, só 17 foram chamados para ser presidente da igreja. Então, aqui tem um detalhe, algo que nós precisamos entender também. A morte tem a ver com isso. Então, por exemplo, o Elder Mário Geromini, ele serviu por 2 primeiras presidências da igreja, mas ele não chegou a ser o presidente da igreja. Então, se a pessoa não foi pré-ordenada a se tornar o presidente da igreja, ele vai morrer antes do presidente. Então, no caso aqui, se o Elder Oaks é um exemplo, se ele não foi pré-ordenado a ser presidente da igreja, ele vai morrer antes do presidente Nelson. Porque se o presidente Nelson falecer hoje, automaticamente o presidente Oaks se torna o presidente da igreja. Então a morte tem a ver com isso. Então vários apóstolos que foram presidentes do Coro dos 12, ou seja, que eram os mais antigos apóstolos depois do presidente da igreja, e nem todos foram designados ou escolhidos para presidir a igreja. Mas isso não retira mérito de ninguém, né? É apenas a maneira do Senhor. O Senhor sabe quem Ele deseja como cabeça, né? Vivo, como profeta vivo na primeira presidência da igreja. Então, aquele que o Senhor não pré-ordenou a isso, né? Então esse apóstolo morre antes do presidente da igreja, se ele é o mais antigo depois do presidente, claro. Ok? Então eu espero que nós possamos ter entendido e compreendido, para poder, às vezes numa boa oportunidade, ensinar as pessoas e como é que funciona essa mudança na igreja, né? Não tem disputa, não tem votação. Da mesma forma, a liderança local. Então, às vezes nós temos que tomar muito cuidado, às vezes, né? Quando vai se mudar, por exemplo, um presidente de estaca. Normalmente a gente sabe que pelo menos 15 dias antes, mais uns 20 dias antes da conferência da estaca, onde vai se mudar aquela presidência de estaca, as pessoas ficam sabendo, porque vai ter as entrevistas, então tem algumas coisas que tem que acontecer, então vai chegar um momento em que as pessoas vão saber que vai haver mudança, né, na presidência da estaca. E o cuidado que nós temos que ter é o que eu chamo às vezes de não ficar fazendo um bolão espiritual, né, tentando adivinhar quem vai ser o novo presidente, né, daquela estaca. Porque se nós lembrarmos, na verdade, normalmente quando se muda uma presidência de estaca, vem 2 membros do Coro dos 70. E um deles foi designado, né, pela presidência da igreja para presidir aquela conferência, e o outro vai acompanhá-lo para as entrevistas. Então, como que ocorre a mudança de um presidente da estaca, então? Esses 2 membros dos 70, eles vão fazer entrevistas com os homens do sacerdócio, que são a presidência da estaca que vai mudar, o que vai sair, os membros do Sumo Conselho, os bispos e mais alguns irmãos que são indicados para participar da entrevista. E aí nessa entrevista eles vão fazer algumas perguntas, né? E aí vai ser indicado nomes para eles. Mas a responsabilidade dos 70 porque na verdade nós temos que entender que na vontade do Senhor o presidente da estaca já está chamado. Deus já sabe quem é. A responsabilidade daquelas autoridades gerais, no caso 70, é descobrir quem é que Deus escolheu dentre aqueles homens. Então, essas indicações apenas as pessoas falam desses homens para aqueles 2 líderes, mas nem sempre. Alguns acham que aquele mais indicado vai ser o presidente da estaca, e não é assim. Eu já vi casos, às vezes, de que tinha pessoas que nem estavam na lista de entrevista.
e foi chamado como presidente de destaque. Então, que nós possamos tomar cuidado, às vezes, para não fazer isso. A mesma coisa quando vai mudar um bispo. Embora no caso do bispo, normalmente, eu pelo menos, quando servia como presidente da estaca, era algo muito assim, na verdade, sigiloso. Por quê? Porque a presidência da estaca é que manda o nome para a primeira presidência, indicando, olha, esse homem é o que nós indicamos para ser o novo bispo. Aí veio uma autorização por escrito para o presidente da estaca. Olha só o interessante das chaves, que na verdade o presidente da estaca ele já possui as chaves para chamar bispo e ordenar bispo. Mas ele não pode fazer isso sem autorização da primeira presidência. Embora ele tenha as chaves, mas ele tem que guardar latente. E ele tem que enviar então esse documento indicando. E se a primeira presidência aprovar, vem uma carta autorizando o presidente da estaca a usar as chaves que ele tem e chamar aquele homem e ordenar ele como novo bispo. E aí, normalmente, eu, pelo menos, quando era presidente de estaca, a gente fazia, quando eu recebia a autorização da primeira presidência, aí eu chamava o irmão e a esposa e nós fazíamos uma entrevista e eu pedia para guardar o sigilo. Normalmente eu fazia entrevista um dia ou dois antes do domingo que ia mudar. E aí no domingo de manhã é que eu chamava o bispo, que ia ser desobrigado, numa entrevista e avisava ele que ele iria ser desobrigado. Até para não haver aquela situação de contar, de ficar sabendo, né? E muitos membros às vezes ficam tentando, na verdade fazendo um bolão espiritual, tentando adivinhar quem vai ser o novo bispo, o novo presidente da estaca e assim por diante. Então, nós possamos tomar cuidado. Esse é um assunto sério, é um assunto que nós devemos deixar para as pessoas que têm autoridade e as chaves para fazer isso. Como a quinta regra de fé nos ensina, que cremos que um homem deve ser chamado por Deus, por profecia e pela posição das mãos, por quem possua autoridade para fazê-lo. Então, quem tem autoridade deixa, vai acontecer o que tem que acontecer. Ok? Espero que eu possa ter ajudado. Então, lembrando, né, de que essa forma ou esse simbolismo de Eliseu ter tomado a capa do Elias foi apenas, na verdade, simbólico ele tomar a capa, né? Não é algo físico, uma capa, um manto, mas é que ele recebeu as chaves que Elias tinha para poder presidir a igreja. Ok? Então, espero que possa ter ficado claro esse princípio, que possamos ensinar as pessoas. Até a segunda parte dessa aula.